Olá, meu nome é Alice Grabowski e eu venho aqui para contar uma história que deu certo. Aqui embaixo, se você quiser assistir depois, tem uma matéria sobre o que eu vou falar, que é um documentário de todo um trabalho que eu desenvolvi no Presídio Feminino de Mato Grosso. E é sobre isso que eu quero expor aqui. Eu tenho eu sou artista plástica, de formação acadêmica, então a arte sempre teve assim presente na minha vida o tempo todo. E eu tinha uma loja, sempre tive assim uma afinidade muito grande, mesmo antes de me formar. E eu tinha uma loja, né, em Cuiabá, e eu tinha 14 funcionários na época. E nessa loja eu tinha as minhas vendas normais, né? Mas eu queria fazer alguma coisa de diferente, que naquela época o mercado não era assim tão. Hoje, hoje existe uma extensão bastante grande em pinturas e sobre tecido e os bonecos de pano, né? Mas naquela época os bonecos de pano existia uma defasagem. Então eu queria fazer uma linha de bonecos de pano feito à mão para colocar na minha loja, até aulas, tudo, mas eu não sabia exatamente por onde começar. Então, eu fiz alguns modelos, na época eu me lembro que eu fiz uns 14 ou 15 modelos, e eu pensei, como eu tenho muito funcionário, né? Enquanto não tiver vendas na loja, não tiver para manter esses funcionários, eu preciso fazer alguma outra coisa. E eu entrei em contato com uma feira em São Paulo, que na época era a Gift Fair, e me deu assim, um insight, vou levar e vou vender na feira, porque vendendo fora de Mato Grosso, eu consigo expor o meu trabalho e de repente é um nicho de mercado que dá certo. E eu me lembro que eu comprei um stand dividido em três partes, nós fomos em três pessoas, e eu fiquei com a parede do fundo, né? E levei os meus modelos que eu desenvolvi, os primeiros 20 modelos, 18, 20 modelos que eu desenvolvi. E eu voltei, a venda foi extremamente pequena, até desanimadora. E eu voltei, mas não desisti. Eu voltei assim, pensando que podia ter alguma outra coisa a não ser as bonecas, porque na época eu só tinha feito, os primeiros modelos foram bonecas só, direcionado para meninas, né? E aí o que eu percebi? Que não tinha, que faltava alguma coisa, que eu tinha que desenvolver algum tipo de trabalho naquele meio que chamasse atenção. Nessa mesma época, eu tinha discutido assim com o meu filho, que na época era recém-casado, nós tivemos uma briga até meio feia, ficamos um ano sem conversar. E eu pensei em fazer alguma coisa que chamasse atenção de criança, mas não só de menina. E, e pensei, por que não colocar a espiritualidade, né, na vida da criança já desde cedo, porque o mundo da gente é um mundo tão hostil, tão triste, que as crianças viviam em cima de televisão, na época era só mais televisão, não tinha tanto celular, né? Então era mais televisão. Então eu pensei, por que não desenvolver alguma coisa direcionado para colocar a vida espiritual na, assim na idade infantil? E aí me veio assim uma luz, né? E eu pensei, vou fazer um São Francisco e, e desenvolvi um santinho. O São Francisco foi o primeiro bonequinho santo que eu fiz. Praticamente foi a primeira linha de santos no Brasil, foi a minha. E eu dei de presente o São Francisco para o meu filho. E a gente reatou, a gente voltou, né? E eu vi que realmente era um apelo emocional. Ele provocava, aquele tipo de artesanato provocava um apelo emocional. E então eu pensei, por que não criar São Benedito, que é próprio assim, é o padroeiro de Mato Grosso,
Nossa Senhora Aparecida, que todo mundo gosta. E aí comecei a criar. Só que eu queria fazer assim, uma linha de pelo menos uns 10 ou 12, e eles não paravam, porque cada pessoa que chegava lá na minha loja e que via ele pronto, na época primeiro foram os São Franciscos, né? E depois São Benedito, e aí a outra pessoa chegou, por que não faz Nossa Senhora Aparecida? Por que não faz Nossa Senhora das Graças? Por que não faz Santa Luzia? E eu comecei a desenvolver uma linha. Só que eles não paravam. As pessoas chegavam e compravam uma peça, duas, três, se tivesse. Eu não conseguia montar meu mostruário. E o que eu percebi? Encontrei aquilo que eu estava procurando, né? E no ano seguinte, porque essa feira acontece uma vez por ano, geralmente no mês de março, no ano seguinte eu pensei, eu vou comprar um stand sozinha. E fui. Comprei o stand sozinha. Na época era uma fortuna, isso em 2005, 2006. Era caro, era em torno de 16 mil reais, um espaço de 4 metros por 4. E eu comprei e fui. Pensei, vai dar certo? Vai. E foi. E eu vendi que eu não tinha condição de produzir, porque eu vendi, voltei para casa feliz da vida, vendi assim para um ano inteiro, em 5 dias, que a feira dura 5 dias, só que você só trabalha com amostruário e com pedido. E os meus pedidos vieram, e eu mesmo com 14 funcionários, eu não conseguia entregar o que eu tinha vendido. Então eu pensei, onde é que está o erro? A mão de obra era falha. Por quê? Porque os meus funcionários, eu acredito que não sejam só os meus, mas muitos funcionários são bons e querem trabalhar e gostam do que fazem. E muitos não vão, não querem saber. Eles vão para o trabalho como se fosse para assim, cumprir o horário. Eles querem o que finaliza, né, o mês, a segurança, mas eles não querem desenvolver, não pegam firme com você como precisaria. Então, quando eu percebi que eu não conseguia entregar os meus pedidos, que eu não conseguia cumprir com aquilo que eu tinha prometido, que eu tinha data para entrega, eu resolvi fechar minha loja. Fechei a loja, dispensei todos os meus funcionários e em 3 ou 4 dias eu pensei, eu preciso encontrar uma solução para isso, porque eu não posso parar. Eu encontrei um nicho de mercado que tem venda. Então, se você encontra o que você quer vender, se o que você produz tem venda, escoa a mercadoria, você tem que arrumar um jeito de produzir. E conversando com o meu filho, ele tinha uma pessoa conhecida dele também que era diretor de um presídio em Mato Grosso. E ele deu ideia, falou: por que a sua mãe não leva para o presídio feminino? Essas bonecas, de repente, dá para produzir lá. E no começo eles acharam, né? Até fui taxada de louca, de maluca, e a minha família me falou: não, onde já se viu? Você está ficando louca para ir num lugar daqueles? Você nunca entrou, nunca passou nem na porta, né? Falei: não, mas eu vou lá ver. E fui. E assim, e foi uma coisa impressionante, porque na sexta-feira eu dispensei todo mundo. E fui dormir como se eu tivesse tirado 500 quilos de peso das costas, porque na verdade não eram 14 pessoas, eram mais de 50, porque cada um tinha suas famílias, né? Mas quando passou sexta, sábado e domingo, na segunda-feira eu pensei onde é que eu estava com a cabeça, porque eu não consigo ficar parado. E surgiu essa ideia do presídio, e eu fui lá no presídio conversar na época era uma diretora, muito gente boa, doutora Dinalva, e eu expus para ela o meu pensamento, o meu projeto. Na verdade não era um projeto, era um pensamento, era uma ideia. E ela me falou: seja muito bem-vinda, eu tenho aqui 374 reeducandas para desenvolver o que você quiser. Eu falei: não, não quero, quero só umas 20. A senhora me mostre aí que eu quero fazer, me coloque numa triagem, eu quero umas 20 pessoas que eu possa fazer alguns testes, né? Alguém que goste pelo menos que tenha aptidão que goste, né? Queira aprender. E me deu umas 20 que a gente vai mudando. Aquela que for preciso retirar, a gente vai colocando outra pessoa no lugar e foi. E ela me cedeu essas pessoas. E no começo foi difícil, muito difícil, complicado, porque
assim, elas tinham, eu escolhi um ambiente difícil, o próprio ambiente complicado, porque elas já estão lá, já na retaguarda, achando que você vai para retirar o pouco que elas têm, que é só mão de obra. Então eu precisava demonstrar uma certa. Tinha que ter tato para demonstrar uma certa. Assim, um certo carinho por elas e demonstrar para elas que eu não queria só o trabalho, que eu queria conviver junto com elas, que eu queria ensiná-las a um outro caminho, né? Diferente daquilo que elas viviam lá. E aí que eu pensei, vou fazer tipo um projeto social, porque envolvendo arte, porque aí o que acontece? Eu consigo colocar o meu produto, que eu já sabia que era bom, com o apelo da inserção da reeducanda na sociedade, a volta dela para o mundo normal. Porque uma coisa que a gente pensa é o seguinte: às vezes a gente pensa, a reeducanda tá lá, ou reeducando, ou, né, foi preso, tá pagando pelo que fez, tá, mas ele vai sair. Quando ele sai, ele tem que ter alguma coisa para fazer, porque senão você é a próxima vítima dele. Então, o que eu pensava? Eu pensava, eu tenho que levar isto, são extremos, são coisas extremas. É boneco de pano, santo, dentro de um presídio, que quem está lá praticou um monte de crime diferente. Então, era assim, eram coisas assim que ambiente disruptivo, que você nunca, você acha que pode dar certo, mas que assim, aos olhos das pessoas normais, né? Só para quem é maluco que acha que dá, porque aos olhos das pessoas normais acha que é impossível. E eu achava que não. Por quê? Porque o, o reeducando, os detentos, eles são disruptivos, sim, porque eles têm uma capacidade de planejar seja um crime, isso eu não estou falando, enfatizando isto de modo assim, de modo entristecido, mas eles têm a mesma facilidade que eu via neles de desenvolver coisas assim para o caminho ruim. Eu pensei, eles podem sim desenvolver, se eu estiver junto, né, ensinando o que é bom, desenvolver caminhos para um projeto bom, para uma com um ênfase positivo, que eles possam olhar e dizer: das minhas mãos não sai só coisa ruim, sai coisas boas também. Então, eu acredito muito no ser humano, eu acho que todo ser humano consegue fazer tudo que ele quiser. O meu dia tem 12 horas ou 24 horas, porque eu trabalho às vezes dia e noite, eu troco o dia pela noite, troco, né? Então, igual o presidente do Brasil, igual o Nikola Tesla, que foi um gênio, o Einstein. Eu sou um ser humano normal, como eles foram também. Então, eu tenho capacidade de fazer qualquer coisa que eu queira. E qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa que queira, sim. Basta acreditar. Que nessa época eu achei que a minha família achou que eu era maluca e eu pensei, não, eu vou em frente. Então, o que que eu fiz? Quando eu encontrei, depois de uns 10 dias de teste, eu encontrei o meu legado, né, que eram as minhas alunas lá, entre aspas, né? E eu tinha o produto. Os primeiros passos foram esses, né? Primeiro o produto, depois a mão de obra. Então, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que estudar uma forma de impor assim, ser uma pessoa séria e que não que eu passasse para eles assim uma certa ser rude, não, mas séria e para que eles tivessem o máximo de respeito possível, porque o ambiente que eu estava, que eu tinha escolhido, exigia isto. Então eu tinha que ser uma pessoa firme,
sabe? E é assim, não rude, mas firme. Então, o que que eu fazia? Eu entrava 8 horas da manhã dentro de uma cela junto com elas e eu saía 6 horas da tarde. Durante todo o tempo que eu fiquei no presídio que eu trabalhei, né, nesse projeto, eu fiquei durante todo o tempo junto com elas. é, a prova disso vocês vão ver depois, se vocês entrarem aqui no link que está embaixo, aqui, o documentário todo fala exatamente como foi. E não só eu estou falando, mas a mídia, o diretor, né, da diretora do presídio nessa época, o senhor Carlos Brito, que fez o espaço dele, que conviveu comigo junto lá, né, que sabe toda essa história. Então, depois vocês entrem lá para ver como é que era toda a logística disso, como é que foi. Só para assim, um parênteses aí, nós temos o chat, e você faça a sua pergunta se você quiser, se você achar, né, interessante. E nós temos as nossas mídias sociais aqui embaixo, as mídias do projeto também, os contatos. E entre em contato com a gente, qualquer dúvida que você tenha, a gente vai ter um prazer muito grande em ajudar naquilo que a gente passou e aquilo, no que for possível, né, que a gente souber. Então, e eu estava num ambiente hostil, difícil, e eu não tinha, naquele momento, eu não tinha uma luz. Como é que eu ia selecionar aquelas pessoas, né? A partir de que princípio? Então, o que que eu fiz? Eu decidi pegar as reeducandas que estavam em trânsito, as pessoas que, como eu estou no Mato Grosso, então existe aqui a divisa da Bolívia, Cáceres por ali. Então, as bolivianas, geralmente elas são pegas, né? E se for pega aqui no Brasil, então elas cumprem pena no Brasil. Então, eu escolhia as pessoas que não tinham parentes, não tinham visitas, não tinha, porque geralmente os presídios eles têm 2 dias de visita na semana, quarta-feira e sábado. E eu escolhi, achei por bem pegar essas meninas que não tinham visitas, que não tinha parente, não tinha ninguém, esquecidas praticamente dentro do presídio. E pensei, vou por essa linha. E eu escolhi, fiz uma equipe e eu pagava essas meninas, né? Foi uma forma de fazer com que elas se interessassem também pelo trabalho, porque quando elas prestam serviço, sempre elas são pagas com um valor pequeno, irrisório até. Então, eu pensei, vou pagar meio salário mínimo para cada uma. Então, elas acharam assim uma maravilha, né? Bom, com a minha equipe montada, já desenvolvendo, que eu sabia que daria resultado, fiz os testes, né? Começamos a trabalhar, e aí eu ofereci a elas meio salário mínimo, que na época, em comparativo, existia uma sala de costura no presídio, só que era uma sala que só tinha algumas máquinas só. Então, eu me propus a levar todo o meu material, ficou uma cela só para nós trabalharmos dentro dela, para desenvolver o projeto dentro dela, ficou toda nossa. E elas ganhavam assim, um exemplo, né? Como se fosse R$ 10 por dia. E eu cheguei e ofereci como se fosse 500 por mês. Então elas se interessaram muito em trabalhar comigo e em desenvolver aquilo que eu queria ensinar da melhor maneira possível. Porque era assim, se não desenvolvesse, não gostasse, com 3 ou 4 dias, o combinado era esse. Elas subiam e vinha outra no lugar. Então elas faziam de tudo para jamais deixar o posto, né? Então foi assim que eu consegui, da melhor maneira possível, da maneira mais carinhosa possível, fazer com que elas se interessassem pelo trabalho. E como elas eram pessoas em trânsito, não tinha parentesco, não tinha nenhum tipo de visita, nada, eu passei a ser o parente delas, a visita, que o resto do presídio tinha só na quarta-feira e no sábado, eu as visitava todos os dias, né? Então, foi assim
para elas, o que juntou de bom? A autoestima delas subiu porque elas começaram a fazer um trabalho que elas queriam fazer, não eram obrigadas a fazer. Tinham a remissão de pena, que era cada 3 dias trabalhado, tinha um de remissão, né, de um dia de livre a mais, né, que contava na pena, é positivo. Tinha o salário, que elas podiam comprar o que precisassem, ou então dar para alguém levar para os filhos, ou, né? E aí, né, e nessa época, quando eu vi que a coisa realmente ia dar certo, o que eu fiz? Eu decidi empreender de verdade. Aí eu tinha uma caminhonete novinha, vendia caminhonete sem meu marido nem ficar sabendo. Isso soube quando eu cheguei em casa, né, de táxi, na época não tinha Uber, tinha táxi. E ele perguntou: o que aconteceu com o carro? Carro novo? Eu falei: vendi o carro. Tá maluca novamente, né? O adjetivo aí de maluca, pela segunda, terceira vez, sei lá, mas eu acreditava naquilo. E eu tinha certeza que ia dar certo, como deu. Então eu vendi minha caminhonete e botei tudo lá. Então, assim, eu nunca contei com nenhum tipo de valor que viesse do presídio, ou do governo do estado, ou de prefeitura, ou de ONG, ou de lugar nenhum. Eu sempre contei com aquilo que era meu, mas eu tinha certeza que ia dar certo, e deu. Então, né, como eu estou dizendo, na época eu entrei com fé e coragem e com meu recurso próprio, porque não contei com nada nem do Estado, nem do governo, nem pedi nunca. Por quê? Porque eles já estavam me dando, na verdade, eles estavam me dando a mão de obra e o local para trabalhar. Então, era uma contrapartida bastante, assim, de peso, porque ali eu tinha a energia, ali eu tinha a mão de obra, ali eu tinha o local. Então, existiu contrapartida, sim. Então, eu o que eu precisava, na verdade, era o recurso, eu tinha. O que eu precisava, na verdade, era a mão de obra, né? E o local de trabalho que o Estado, na época, me ofereceu, né? A mão de obra, principalmente, mais barata, mais em conta, porque a mão de obra normal inviabilizou o que eu precisava fazer. E naquela época também, assim, os projetos eram mais difíceis as pessoas tinham um olhar diferente para o projeto, achavam que era tudo mais difícil. Mas o meu, na verdade, trouxe uma luz, assim, abriu horizontes para o dia de hoje, para quem quiser empreender hoje, porque hoje o Estado, em vários caminhos aí, ele tem uma outra ótica, uma outra visão, então ele abraça o empreendedor diferentemente. Hoje é mais fácil as pessoas entrarem com projeto em várias áreas, né? No que diz respeito a Estado, a prefeitura, é mais fácil. O Estado precisa de projetos bons. E uma dica que eu dou, se alguém tiver, né, com essa intenção, tiver com um pensamento, uma ideia de empreender alguma coisa, assim, da forma como eu estou expondo aqui, que entre com dando primeiro, que provavelmente o estado aonde você encaminhou o seu projeto, eles vão saber que você realmente é sério e quer levar a coisa a sério. E para eles também é bom, porque desenvolve naquele espaço coisas positivas, né? Você vai estar lá dentro, você vai automaticamente, a entidade que você estiver desenvolvendo, ela vai ter uma mídia, ela vai se sobressair, vai se sobrepor a outras aparentemente iguais, né?
Bonecas, duendes, santos feitos de tecido à mão. Trabalho artesanal que conquista mercado até fora de Mato Grosso. Tudo feito dentro do presídio por mulheres que veem no artesanato uma nova esperança de vida. Veja na reportagem de Frank Eduardo e Fábio Menegatti. Então, foi a partir daí, a partir de quando eu comecei a mostrar o trabalho que eu queria, na verdade, que começou a vir o resultado, é que a mídia me encontrou e aí eu não parei mais, né? Então, veja, é um apelo que eu te faço, veja aqui embaixo no link todo como foi desenvolvido o projeto, que você vai entender a minha, assim, ó, o prazer com quem eu falo sobre isso, né? E a sua produção, você tem como colocar, por exemplo, eu comecei a ver feiras, eu comecei a ver, na verdade é o seguinte, se o seu produto for bom, ele se vende. Porque eu comecei a vender os meus santos em papelaria, livraria, casa de presente para bebê, casa de presente de artefato de casa, de decoração, então a sua, eu cheguei a fazer uma exposição que um senhor, um dono de uma casa noturna, de um bar, né, um bar assim que era bem badalado em Mato Grosso, conhecia muita gente, e ele me pediu para fazer uma noite, né, dos bonecos, a noite dos bonecos, e eu fui para lá, levei toda a minha produção, uma noite toda, fiz um sorteio de um santo no final no meio, né, da noite, né, fiz. Então, isso tudo é só para te mostrar que o teu produto tem lugar em qualquer lugar, né, em qualquer lugar. Da mesma forma que uma farmácia tem lá uma geladeira com refrigerante, você também pode ter o teu produto em qualquer lugar. Hoje, é tudo tão tão misturado, que você pode colocar o seu produto sim. Não tenha medo de levar um não a primeira vez que você for oferecer. Porque a segunda que você for, a terceira você já não vai mais. Porque as pessoas vão começar a te procurar. Quando a mídia te acha, aí você não para de atender o telefone mais. Entendeu? Então, isto é uma coisa importantíssima quando você trabalha com o apelo sentimental, com a sociedade, com o projeto social, você está doando de si. E as pessoas, elas percebem isso. Eu vou ajudar porque ela está fazendo não só por ela, mas em torno das pessoas e para as pessoas. Então, existe um apelo sim. Quando você faz um produto para vender, você precisa olhar para ele e deixar de lado que foi você que fez, ou quanto você gastou, quanto ele custou, quanto de trabalho ele deu. Você olha para ele e se você gostar de verdade, ele vai dar resultado. Então, uma coisa que eu te falo, não ouça o que as pessoas falam, vai pelo seu coração. Eu coloquei as minhas coisas assim em vários tipos de locais diferentes, até em balcão de bar eu fiz exposição. Fiz em farmácia, fiz em livraria, fiz. E depois da mídia, que a mídia me encontrou, né? E lutando sempre. Depois, quando a mídia me encontrou, aí as pessoas começaram a me procurar para desenvolver, para segmento diferente. Eu fiz doce, desenvolvi uma linha de docinhos com carinha, com roupinha, os chocolates, elas tinham os nomes, as bonecas de doce, né, as Ginger. Desenvolvi uma linha toda para uma loja de doce que fazia bolo. Então, quando eu desenvolvi esses bonecos, né, de doce, eles eram lindos. E eles tinham essência de chocolate, tinha essência de várias essências, né, as frutas, tinha. E a loja começou a vender os bonequinhos.
Mas existia ainda uma restrição por vir de onde vinham, né? Ou porque a loja sofreu um assalto, ou porque ouviu alguém foi assaltado, vem de presídio. Então existia ainda aquela barreira por vir o meu produto de onde vinha, que era de presídio, né? Então foi nesse momento que eu pensei, eu preciso ainda, com todo o sucesso que tem, graças a Deus, eu ainda preciso descobrir alguma coisa de diferente. E a feira estava chegando. Nós estávamos nos preparando, né, para a terceira estadia na feira, na Gift Fair, e o tempo já estava curto, estava chegando o tempo da gente viajar, né, para participar da feira, e eu ainda tinha aquele problema do preconceito que eu sabia que existia de onde eram feitas as bonecas, né, pelas presidiárias e pelo... Então eu me lembrei que um repórter esteve fazendo uma reportagem com a gente lá no presídio, e ele falou assim, me lembrei de uma fala dele que ele disse, frisou que aquelas grades não podiam guardar a liberdade e a esperança que existia dentro daquele pavilhão. Então, foi aí que, nessa época, meu filho, né, nós trabalhávamos juntos, e ele teve a ideia de fazer uma etiqueta. Nós fizemos uma etiqueta e um pedaço de papel, simples pedaço de papel de 8 centímetros por 4, foi a jogada de mestre que triplicou o valor agregado. Então, eu ali naquele papel dizia que a boneca, como se a bonequinha estivesse reportando a pessoa que tinha a intenção de levá-la, né? Então dizia que quando a bonequinha tinha nascido, ela tinha dado um dia de liberdade e esperança para as reeducandas do presídio feminino Maí do Couto. E nesse papel ia os nomes das tias que haviam participado do projeto. Então tinha o nome das tias como bonequinhos reportando a reeducanda como se fosse uma tia criadora, né? Uma pessoa que foi por causa dela que o bonequinho estava ali. Então foi uma coisa extremamente positiva, foi um apelo emotivo extremo. E foi isso que praticamente explodiu as nossas vendas nesta feira. Então, eu entendi que existia aí uma conexão preço e valor, era diferente. O preço era a qualidade do produto e o valor dele era a liberdade e a esperança. E o valor era a liberdade e a esperança. Que liberdade e esperança quem tem não quer perder. E quem não tem, luta para ter. Né? Então foi uma coisa que casou justamente, trouxe aquilo que eu esperava. Né? Foi o retorno que eu vi. Os pedidos dessa terceira-feira nos trouxe estabilidade, né? Trouxe porque a gente não conseguiu entregar o que a gente vendeu. Porque quando as bonequinhas chegavam no destino, elas chegavam com a etiqueta e emocionava, inclusive, as pessoas, tanto as que compraram da gente, como as pessoas que compravam delas, né? Então, a gente vendeu muito, vendeu o que vendeu na feira, e quando elas chegavam no destino, as pessoas já pediam novamente o mesmo pedido. Então, foi impressionante o que é que a etiqueta causou. E eu percebi que num pedacinho de papel, né, que tá aí inclusive a descrição, vai aí o modelo, triplicou tudo que eu tinha feito, porque eu tinha qualidade no tecido, tinha qualidade na tinta, qualidade na pintura, qualidade no modelo, desenho exclusivo, mas esse pequeno papel que foi assim a jogada de mestre, porque ele modificou a minha feira assim, foi uma coisa estrondosa. Graças a Deus eu tirei 3 vezes mais do que eu pensei em vender.
E aí, no retorno, né, na volta desta terceira-feira, eu ali eu vi que realmente eu tinha conseguido o meu objetivo, que era a questão da estabilidade financeira, né? O reconhecimento tanto para o meu trabalho, para aquilo que eu me predispus a fazer, o reconhecimento para as reeducandas também. E aí eu cheguei à conclusão, sim, final, porque a certeza eu já tinha, que as pessoas podem fazer aquilo que elas quiserem fazer e desenvolver na vida, que tudo é possível. E durante o tempo que eu tive lá e convivi com essas meninas lá, eu entendi também que, quer dizer, eu entendi, não, eu sabia, né? Mas eu tive a certeza de que pessoas boas tem em qualquer lugar. E, inclusive, em lugares assim que você acha que não tem, tem. E pessoas más também tem em qualquer lugar, ou presa, ou solta, ou perto de você, ou longe de você. Então, as pessoas, elas são merecedoras de crédito, de algum tipo de crédito, sim. Os passos para o sucesso em um projeto social é você fazer com que ele, ele englobe você, as pessoas, a tua história, o, o teu empreendimento, o seu envolvimento com tudo aquilo que você predispõe a fazer, e também a junção das pessoas que estão junto naquilo que você se empenhou, né? Então, deixar que elas tenham o espaço delas junto com você, que elas apareçam também e que elas sejam reconhecidas tanto monetariamente como pessoas, como parte daquilo que você teve sucesso. Então, é muito importante que você leve em frente, leve a sua história, o seu projeto, mas junto com ele, cada passo que você der, que você leve também as pessoas que participaram e que fizeram com que você tivesse o sucesso que você conseguiu. É que tiveram, né? Toda a assistência, que foram assistidas, né? Em todo o seu empenho, em tudo aquilo que você se predispôs a realizar. Seguir os trâmites normais também, né? Criar um projeto, reunir as partes interessadas. Essa fala do meu filho, que a gente sempre, tudo que a gente fez foi junto, né? Então, ele, às vezes, algumas coisas eu esqueço, então ele me lembra, né? Então, criar um projeto, os passos são esses, né? Crie aquilo que você gostaria de fazer. Reúna interessados, as pessoas que se interessam por aquela ideia que você teve. O investimento, se você tiver, é muito bom. Se você não tiver, você encontre uma pessoa que engaje no seu planejamento junto, seja um sócio, seja um. Mas se você puder investir de começo naquela ideia que você teve, é o melhor. Definir as pessoas que você gostaria que trabalhasse com você e vestisse a camisa de forma real, né? Não é colher os frutos depois, não, é desde o começo, desde o zero. Acreditar naquilo que você quer, acreditar na sua ideia e caminhar junto, né? Conhecer o ambiente que você vai trabalhar. Você não precisa trabalhar num presídio como eu fui. Eu peguei assim logo numa parte pesada, mas você pode se empenhar em trabalhar, tem vários outros segmentos que você pode investir, né? Casa de idosos, casa de apoio, casa de pessoas de mães, né, que têm os seus filhos, por exemplo, no Hospital do Câncer, filhos doentes, né? Então, tem vários tipos de projetos que você pode desenvolver com pessoas que, de alguma forma,
tem algum tipo de sofrimento, não precisa estar preso para estar sofrendo de alguma forma, né? Então você pode desenvolver. E você tem que estar preparado psicologicamente, fisicamente, principalmente psicologicamente, porque dependendo do local que você vai desenvolver, são de repente são pessoas que, digamos que você entre num trabalho em um hospital, né? Pode acontecer. Numa casa de idosos, né? Levar um trabalho para as pessoas que estão ociosas lá. Então, você tem que estar preparado psicologicamente, porque você pode perdê-los, você pode, de repente, eles vão embora, de repente. Então, tudo faz parte da sua vida emotiva também, daquilo que você precisa estar preparado para, inclusive, ser ombro. Tem muita gente que vai chorar no seu ombro, tem muita gente que vai te pedir um apoio, te pedir um conselho. Então você tem que ser sempre mais forte que aquelas pessoas que estão lá. Como tem gente que vai mentir. Como tem gente que vai mentir também, e você vai achar que ela está falando a verdade e ela não está, ela está te enganando, né? Então você vai adquirindo aí esse know-how e vai entendendo e aprendendo a conhecer o lado bom e o lado, não vamos dizer ruim das pessoas, mas assim, meio, né, que não dá tanto para confiar e acreditar, né? Então, com o passar do tempo, com a convivência, você vai entendendo e também a cada local que você for trabalhar, você tem que ter uma estrutura de ser uma pessoa boa, firme, principalmente firme, Psicologicamente forte. E de forte, espírito forte também. espírito forte também, pulso, Porque passou por porque rebelião. eu passei por rebelião no presídio. Eu fui presa, eu fiquei de refém, estourou uma rebelião no presídio e eu fiquei de refém porque eu era uma pessoa que valia alguma coisa para eles, era uma moeda de troca valiosa, né? Uma pessoa civil que entra dentro de um presídio de livre e espontânea vontade para desenvolver um trabalho Visitado por durante autoridade o tempo todo. praticamente 4 anos, visitada por mídia, visitada na televisão, pessoas de fora do estado. Eu tive visita até de pessoas de fora do país para ver como que era a logística, como que funcionava, né, todo aquele projeto, como era aquela linha de produção que deu tão certo, né? Então eu praticamente virei uma moeda de troca, né? Então teve uma rebelião, eu fiquei pouco tempo presa lá dentro, não sofri nada, não fizeram nada comigo, graças a Deus. Não entraram nem na cela, mas eu fiquei escondida lá dentro, no fundo da cela, e elas conseguiram, né, o que queria. Eu acredito ter ficado umas 4 horas. E as meninas protegeram a E senhora. as meninas me protegeram, porque não, na verdade não ia acontecer nada comigo, mas elas precisavam né, como eu estava lá, então elas conseguiram o que precisavam. Mas tudo isso eu passei. E no dia seguinte, isso aconteceu na parte da tarde, foi após o almoço, eu fui retirada de lá pela polícia, eu acho que umas 3 horas depois, 2 horas e meia, 3 horas. E no outro dia eu estava lá trabalhando no meu pavilhão do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Psicológico em si. 6 meses depois, teve outra. Só que esta outra foi assim, foi um ensaio de rebelião, não chegou a acontecer, mas teve toda aquela revolução lá dentro, aquela coisa toda, né? E foi justamente depois disso que eu decidi, pelos meus familiares, não mais continuar com esse projeto. Mas aí eu já tinha conseguido o que eu queria, que era provar para mim mesmo e provar para as pessoas que estavam na minha volta, tanto dentro da cela quanto fora, que deu certo, né? Eu fui uma pessoa que deu certo, graças a Deus. Eu já recebi pergunta, né? Já me perguntaram se projetos sociais realmente são rentáveis. Eu te digo que sim,
que são que, como qualquer coisa que você faça na vida, né? Se você tiver disciplina, se você tiver um bom projeto e se você tiver você levar na linha da seriedade, eles são rentáveis, sim, como qualquer negócio, né? Eu, por exemplo, consegui fazer a minha vida assim. Eu dei certo assim. Então, eu coloco para quem quer que pense, né? Que pense com carinho sobre isso e que realmente eles te dão um bom retorno. E eu tenho, assim, né, um envolvimento emocional que ficou, né? Eu me lembro das meninas me lembro delas até hoje, dos nomes delas. Algumas eu soube, eu não tenho contato, mas eu soube que elas conseguiram, já saíram, refizeram suas vidas, e algumas levaram em frente, não exatamente com aqueles modelos que eu tinha lá, mas acabaram criando outros diferentes, né? Porque aprenderam lá, 3 anos, 4 anos trabalhando comigo, aprenderam, né? E refizeram, né, as suas vidas e eu fico feliz e penso que mesmo que eu não tivesse ganho o que eu ganhei lá, tanto monetariamente como experiências que eu tive e o que eu aprendi com elas, aprendi muito, mesmo que eu não tivesse ganho, assim, monetariamente falando, agora eu estaria satisfeita porque a minha intenção era, de começo, foi baratear meu custo, depois começou esse envolvimento, né, com elas, essa questão carinhosa até, e foi até, a questão emocional foi até além do que eu pretendia, porque até hoje eu lembro delas, 2 delas, eu até procurei para continuar, para que eu pudesse terceirizar, né, o meu serviço, que eu queria que elas continuassem para mim. Uma é a Rose e a outra é a Dulcelina. Se vocês estiverem me escutando, ouça e veja o documentário, entre em contato pelo chat que eu quero falar com vocês. Verdadeiramente isso. Então, aqui fica um abraço para todos e um carinho muito grande. Não deixe de assistir o documentário porque foi realmente uma experiência de vida para mim. Pode ser uma experiência, um começo, um insight para quem acha que está perdido, que quer fazer alguma coisa e não sabe por onde começar. Então assistam, é legal, é legal. Então assistam, entre no chat, a gente vai responder, entre em contato com a gente para falar o que é que vocês acharam de tudo isso, né? Uma experiência de vida e uma coisa muito positiva. E que Deus os proteja, os ilumine, guarde e que vocês sejam felizes assim como eu estou e fui enquanto desenvolvi tudo isso que eu falei aqui. Fiquem com Deus. Bonecas, duendes, santos feitos de tecido à mão. Trabalho artesanal que conquista mercado até fora de Mato Grosso. Tudo feito dentro do presídio por mulheres que veem no artesanato uma nova esperança de vida. Veja na reportagem de Frank Eduardo e Fábio Menegatti. Na mais famosa casa de artesanato de Mato Grosso, elas são estrelas. Decoram a entrada principal. Ficam à vontade pelo prédio antigo. Tem até um cantinho especial que mais parece um altar. Lado a lado estão Nossa Senhora Aparecida, São Gabriel, São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora de Lourdes, São Francisco de Assis. É a fantasia feita de pano, um mundo de cores e rostos simpáticos. Bonecos e bonecas que gostam de mostrar o lugar de onde vieram. São os filhos de tia Rony, tia Sônia
e outras tias que trabalham nesta oficina de costura, dentro do presídio feminino Ana Maria Couto, em Cuiabá. Dona Dirce é uma destas tias. Há 1 ano e 4 meses, aprendeu que a vida depois dos 50 poderia ser útil, mais produtiva. Quando eu vejo assim, eu me sinto orgulhosa, a autoestima vai lá em cima e a gente brinca, e é mesmo que a gente se volta a ser criança. Longe da família há 1 ano e meio, a boliviana Josefina Vicêncio tenta fazer do trabalho um remédio para suportar a saudade dos 4 filhos que ainda estão em Santa Cruz de la Sierra. É difícil e o trabalho é bueno para o que não tem visita. A vezes não quero nem pensar. Isto não é apenas um ponto comum de costura, é um passo em direção a uma nova vida, tecida com paciência e reflexão. Cada uma destas bonecas, além da beleza, carrega também uma história que estas grades já não poderiam mais segurar. Esta artista plástica percebeu que o talento não se aprisiona. Com a direção da penitenciária, selecionou 10 mulheres, trouxe de fora as máquinas e o material de trabalho. O resultado é encantador. Os seres humanos que estão aqui dentro são extremamente especiais. Tudo que você ensina, que você tem vontade de ensinar, eles têm vontade de aprender e aprendem mesmo. Assim, questões de dia, 1 dia, 1 hora, 1 hora e meia, entendeu? A oficina funciona de segunda a sexta-feira. As costureiras recebem em média R$200 por mês. Para cada 3 dias trabalhados, ganham 1 a menos na pena. Elas fazem anjos, fadas e gnomos, mas a coleção de santos é a mais procurada. Ao todo são 42 peças com traços infantis. A arte vendida em lojas pelo Brasil, que agora participa de uma das maiores feiras para arquitetos e decoradores do país, a Gift Fair em São Paulo. Este ano elas estão cadastradas para exportação. Graças a Deus, para você conseguir comprar uma boneca nossa, tem que entrar numa fila de pelo menos uns 15, 20 dias, né? Um ritmo que alimenta os sonhos de Dona Durcelina. Ela que nunca pôde frequentar a escola, encontrou justamente na prisão as lições para uma vida melhor, mais justa. Eu penso que eu vou ter a oportunidade lá fora, que apareceu um trabalho desse, eu vou saber fazer. Eu fico feliz quando nasce uma boneca. Não imaginava que nós tinha a capacidade de fazer, né? Você até, de repente, se transporta daqui para outro lugar quando está pintando. É uma terapia, né? Além do que profissionalizante, né? Já tem uns 2 anos atrás que a Alice, uma empresária, né, resolveu trabalhar com elas na confecção das bonecas de pano. Deu tanto certo que hoje faz-se a exportação de bonecas para outros países. Aí a doutora Dinalva foi que me falou que achava um bom projeto, porque além de ser arte, é uma coisa extremamente artesanal, não é feito em centenas, em milhares, não é feito de dezena no máximo, cada peça, né, por peça. Então ela achou que também ela agia no emocional das meninas, né? Tem a maioria das meninas que estão aqui já começaram com uma vida, já tiveram uma vida já ativa, praticamente 12 anos, 14 anos, já entraram no mundo do crime e de repente já veio de família e nem tiveram nem tempo de brincar, né? Então, aí eu até brinco com elas porque eu falo, vocês tiveram que vir presa para poder brincar de boneca. Eu, quando pequena, nunca brinquei de boneca, né? Tive a oportunidade. E agora, assim, presa aqui, eu trabalhando com as bonecas, me divirto, né? Também. Quando eu era criança também nunca tive boneca, porque a família é humilde, né? Não tinha condições, né? Então, é bom. Eu gosto muito do que eu faço. Aprendi bastante aqui no pavilhão de bonecas. Com a Dona Alice, até mesmo com as bonecas, né? A gente aprende bastante, né? Pega mais amor
pega mais amor entre si, entre o próximo também. O próximo, né? Verdade. Porque é uma paz que você se sente mexendo com boneca. É a mesma coisa de você estar junto com uma criança, cuidando. Em cada detalhe eu sinto assim, principalmente a gente que está longe dos filhos, né? É vantajoso para elas, é vantajoso para o presídio, é vantajoso para o sistema, porque enquanto elas estão ocupadas aqui comigo, elas não estão lá dentro do raio, brigando às vezes, fazendo o que não precisa, né? Ou pensando como é que pode ir embora, ou no desespero. Então eu acho muito válido, muito válido. Ali todas nós fazemos somos tudo unidas, entendeu? Ali você entra, você aprende a fazer tudo, porque se sair uma, você precisa, pode, né? Encaixa naquela para até ensinar outra, né? Um time que não tem... É uma equipe, com certeza, é uma equipe unida. É melhor a gente estar trabalhando do que estar lá no raio. O raio é onde a gente convive, onde a gente vai para dormir, porque mais é dormir, né, Rose, que a gente trabalha de manhã, depois da chamada a gente vai para o serviço, a gente só chega às 6 horas, 5 horas, né? Então já tá quase na hora da tranca. A tranca é quando tranca a cela para cada uma ir para o seu cubículo. Então, a gente que já é uma família ali dentro do pavilhão, a gente fica o dia inteiro, a gente convive, né? Bem legal, né, Rose? Preenche todas as suas preocupações aqui, de você ficar lá no raio pensando. Aqui não, aqui a gente vem de manhã, tudo bem, fica aqui até a tarde, uma beleza. Chega em casa e só toma banho em casa, só toma banho e dormir. A dona Alice, pessoa muito boa, meu Deus, com uma porta que abriu pra gente, pra preencher essa ocupação que a gente tem. Porque aqui a cabeça sua não funciona muito bem, mas aqui dentro tranquilo. Elas pegam muito facilmente o trabalho, acho que exatamente porque por estar aqui dentro, por não ter o que fazer aqui dentro, por aparecer a oportunidade, que é pouca, porque as pessoas não têm coragem de vir trabalhar dentro do presídio. Eu não sei porquê, os empresários, eles não têm uma certa dificuldade mesmo. Tem que passar pela revista, tem que passar todo o material para entrar para dentro, tem que ser revistado mesmo, claro, né? Você tem que ficar trancado aqui dentro, mas eu pelo menos vejo validade nisso, eu acho que vale a pena. O trabalho sai muito bom, o trabalho é muito bem feito. Eu aprendi muita coisa aqui, que deste lugar é melhor você tirar a parte melhor, né? Não a parte ruim, que tem a parte ruim, mas também tem a parte boa. Pretendo levar isso para fora e continuar. A gente só tem esperança que um dia nós vamos sair desse lugar. Quando sair, quero repor tudo que ficou sem meus filhos. Até quando eu sair daqui, eu vou tentar escrever um livro do passado da minha vida e o que eu fiz aqui, o que eu aprendi aqui. Aprendi muita coisa boa.